Gente, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Gente, esses dias eu não postei que meu celular deu problema, né? E aí eu arrumei ontem, voltei hoje e ele deu um jeito no celular. Tava quebrou galho, por enquanto, né? Até ter que comprar um outro, porque não tem jeito mesmo, né? Gente, eu falei na segunda-feira do Josué, pelo capítulo. Agora eu vou voltar no capítulo 3, a travessia do Rio Jordão. Então, depois que os espias voltaram de Jericó, né? Logo Josué deu uma ordem para todos os israelitas que eles se partiram de Sitim a chegar ao margem do Rio Jordão. Ali onde eles acamparam, eles ficaram 3 dias acampados, né? Até receber a ordem, né? Que Deus quis que eles ficassem acampados ali. Então Deus tem planejado tudo, né? E aí ele deu uma ordem, ele falou que tinham que todos eles ficarem em posições, né? A ordem também, né? Que a Arca da Aliança do Senhor ia primeiro na frente com os sacerdotes, né? As posições. E teriam tudo ter uma posição, né? Eles teriam que manter 1 quilômetro de distância da arca, para não se aproximar demais. Teriam que ter 1 quilômetro para eles ir atrás da arca, seguir a arca, né? Mas tudo a hora que desse a ordem, né? Porque era um caminho que eles iam passar, que eles nunca passaram antes. Olha só, presta atenção. Esse caminho, então, Josué ainda disse ao povo: purifiquem-se, vai passar, né? Pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Olha só o que Josué falou para o povo, né? Quer dizer, purificar, santificar. Eu já vou explicar. Aí Josué disse aos israelitas: aproxime-se e ouça o que diz o Senhor, o seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês, o Josué falou. E o Senhor expulsará os cananeus, os hetitas, né, os efeus, os fariseus, os gergeseus, né, os amoreus, os jebuseus diante de vocês. A arca da aliança pertence ao soberano, e toda a terra eu conduzirá para o outro lado do Jordão, né? Gente, então, sabemos que primeiramente eram os sacerdotes, porque os sacerdotes teriam que levar a Arca da Aliança na frente, era a presença do Senhor. Sabemos que o Rio Jordão, nesse tempo, né, era uma estação da colheita, então o Rio Jordão, ele transborda sobre as margens do rio, né? E assim que os sacerdotes levaram a arca, né, eles tinham que conduzir a arca, eles também teriam que escolher 12 homens da tribo de Israel também, para levar, para acompanhar, né? Também, né? E os sacerdotes levaram a arca, puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza, né, ali, daquele ponto foi interrompida, né? E começou a acumular água grande. Falam que é um fenômeno natural, né? Que isso acontece, né? Mas Deus usa a natureza, porque ele criou até para acontecer um milagre, né? Então a gente sabe que Deus ele usa vários meios. Ele quer que aconteça um milagre para que todo mundo veja que ele é Deus, ele tem poder para fazer tudo, amém? Glória a Deus. Então ele usou a natureza, então ele fez com que as águas parassem, então as águas se dividiram, se separaram, e os sacerdotes pisaram na terra seca, aí o Israel todo passou, né? Então é interessante essa passagem, né? Aí todo Israel passou, né? E ele passou Israel, né? Passou Israel. E os sacerdotes que estavam levando a arca ficaram parados ali no meio, né? Do rio ali. Até que todos o povo passassem. Estavam tudo em terra seca. Enquanto o povo passava. E até esperavam ali até que todo Israel passasse, né? Atravessando o Jordão em terra seca. E o rio secou, né? Na verdade, aquele momento ali ficou terra seca, né? Para que todo Israel visse seus próprios olhos. Amém? Bom, aqui eu vou parar aqui. O que eu aprendo nessa palavra de Deus sobre a travessia do Rio Jordão, né? É uma passagem assim, primeiramente, que tudo na vida, para a gente conseguir um milagre de Deus na nossa vida, a gente tem que ter obediência, né? Então a gente tem que prestar atenção à obediência. Nada vai acontecer na nossa vida se não tiver obediência. Então, você viu que Deus deu a ordem para José, todos eles tinham que ter uma ordem para passar primeiro a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança quem estava na frente era o Senhor, a presença de Deus, o próprio Deus estava ali com ele, no meio do povo, né? E os sacerdotes, né, que seriam os servos de Deus, né, os homens de Deus ali, e depois, acho que eram os soldados, né? Aí depois vinha todo o povo de Israel. Então há uma ordenança, há uma liderança, mas quem liderou
pelas ordens de Josué, que o próprio Deus que estava conduzindo. Na verdade, quem conduzia tudo ali era Deus, né? E quando Deus falou para eles acampar 3 dias, era o tempo deles se purificarem. Então, quer dizer, pararem de adorar santos, imagem, né? E adorar só o Deus vivo, o próprio Deus, né? Então, eles tinham que deixar santificar, se libertar daquilo que estava aprendendo. Porque o Deus, ele conduzirá eles, mas eles têm que ser limpos, né? Então, dali para frente, depois da travessia também do Jordão, era o próprio Deus que conduzia o povo de Israel, né? Então, eles tinham que deixar as coisas erradas, caminhos errados, adorações erradas, para trás, né? E Deus estava conduzindo o povo, amém? Então, por isso que era a santificação, né? É se libertar, né? Deus mostrou ali, no tempo todo, nessa passagem de Josué, a soberania de Deus, a liderança do Senhor ali também junto com o povo, usando o seu servo Josué, né? E o povo tinha que buscar a santidade, né? Tirar assim, purificar dos ídolos, adorações, coisas que não estavam agradando a Deus. Eles teriam que servir o Deus vivo, ele estava presente ali. Por isso que Josué falou que Deus ia fazer maravilha diante do povo. Eles iam ver o poder de Deus, olha só. E tudo o que aconteceu ainda para que o povo futuramente visse e os pais contassem às gerações futuras o que Deus fez no meio do povo. Como Deus é poderoso, gente. E ele usou de um fenômeno natural que acontece, diz que acontece, eu estava lendo que ele acontece mesmo, né? É raro, mas acontece. Um interrompimento da água, né? Não sei se seca totalmente, mas... E ele usa a própria natureza. Deus usou a própria natureza, né? Que é o poder dele para parar as águas, separar as águas, né? Elas se recolherem para que o povo de Israel passasse. A partir do momento que o sacerdote botou o pé na água, né? Começou a molhar, a terra secou ali. A água se separou e secou. Estavam secos, ficaram no meio do rio, ali secou. Então, muitas vezes, o que acontece aqui, eu achei tão interessante, se você observar aqui, escutar, prestar atenção, assim, ó, a Arca da Aliança, eles tinham que 1 quilômetro afastado da Arca, né? Não podiam se aproximar da Arca, né? O povo, né? Assim, se vocês saberão, ele falou assim, vocês saberão por onde ir, porque vocês teriam que seguir a Arca, a presença do Senhor, né? Porque nunca vocês passaram por esse caminho, né? De Josué de São Paulo. Vocês nunca passaram por esse caminho. E nós passamos por esse caminho, nós não passamos, sabe por quê? É o novo caminho que Deus faz na nossa vida. Ele vai fazer, ele fazer o nosso caminho, o novo caminho na nossa vida. O nosso rumo na nossa história, né? Uma nova história, é um novo caminho que Deus vai fazer. Então nós nunca vamos passar, mas por que nós não passamos ainda? Porque nós não estamos obedientes, né? E por que nós não passamos? E por que nós vamos molhar o pé? Nós vamos molhar o pé. Quando nós molhamos o pé na água, nós não estamos pisando em terra seca ainda para esse novo caminho, é porque nós não estamos crendo na palavra de Deus. Estamos duvidando do poder de Deus, né? E mais também, né? E também estamos levando coisas que não pode. Então, para a gente pisar em terra seca, a presença do Senhor ali, ele vai nos direcionar para um novo caminho, algo novo na nossa que pode acontecer, nós temos que, se o nosso pé não molhar, não pisar na água, nós temos que fazer o quê? Deixar as coisas passadas para trás. Se libertar, né? Tirar todo aquele peso que está em nós, para que nós possamos ser direcionados por Deus, e o Senhor, Deus presente, e o Senhor presente. Deus está presente, Ele vai conduzir o nosso caminho. É Ele que vai conduzir a nossa vida, os objetivos da nossa vida. Mas quando nós não confiamos no Senhor, não descansamos no Senhor, não tem como Deus fazer. Você vai ficar parado, você vai se afundar. Até as águas vai te molhar os seus pés. Você vai ficar com o pé molhado. Você vai ficar com o pé seco, em terra firme, né? Então, nós temos que confiar em quem? Em Deus. O que Deus está ensinando essa palavra, se você não confiar em Deus, não tem como você ficar com o pé enxuto. Você vai ficar com o pé molhado. Você vai ficar pisando nas águas ainda, né? Porque você não está preparado, né? Como que Deus vai mostrar um caminho para você novo, um novo caminho que você nunca passou, algo que vai acontecer na sua vida que você nunca teve, nunca sentiu, alguma novidade, algo novo de Deus para a nossa vida, se nós não deixamos as coisas para trás. As mágoas, o ressentimento, aquilo que nós estamos carregando de nós, aquilo que está carregando, está atrapalhando. Não tem como Deus mostrar um novo caminho se você está carregando coisas que não têm utilidade, que está te fazendo você sofrer. É para se libertar. Esse caminho que ele fez no rio, atravessar no meio do rio para o povo, é para que Israel visse o poder de Deus, que ele era a soberania e é ele que conduzia todo o povo, entendeu? E ele usou sim o servo amado dele, que é Josué, que é o sucessor, e depois disso,
O Senhor falou para Josué que ele ia ser respeitado pelo todo Israel. Porque Deus ia fazer com que ele seja honrado no meio do povo. Ele foi honrado, todo mundo começou a respeitar Josué. Então nós temos que crer, entendeu, no Senhor, buscar a Deus, confiar na palavra de Deus, né? Se Deus falou que vai mostrar um novo caminho, a gente sabe que Deus está aí na frente, nós temos que deixar Deus ir na frente do nosso sonho, do nosso projeto, da nossa vida. Porque não adianta se preocupar com as coisas não, irmãos. Não adianta se preocupar com as coisas. As coisas acontecem do jeito de Deus, a maneira como ele usou um recurso natural, que é dele mesmo que produz, a natureza que ele criou, a criação é dele, para que as águas se cessassem ali, se recolhessem, se separassem. Olha que interessante, que poder de Deus, né? E todos Israel viram, assistiram, e ainda o Senhor falou que era para ter escolhido 12 homens das tribos de Israel, né? Para que cada homem também pegasse uma pedra. Acho que mais depois eu vou falar sobre essa passagem. Pegasse uma pedra, né? E fizeram uma coluna lá, mas depois vocês vão ver isso aí. E aí colocaram essa coluna para que todas as gerações futuras vissem, todos os pais, as gerações futuras contassem para os outros que foi a mão de Deus que fez aquilo ali, para que todos honrassem o nome de Deus, né? E como Deus é poderoso, como a gente tem que confiar no Senhor, né? Então, às vezes acontecem tantas coisas que nesses dias eu passei no celular e fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, mas continuei fazendo as minhas coisas. Eu falei, Deus, você sabe todas as coisas, né? Eu no momento não estou podendo comprar o celular, mas aí eu consegui uma pessoa que arrumou para mim um preço bom, né? Ele falou, não vai ficar de 100%, Carmen, você tem que trocar isso, aquilo. Eu falei, mas dá para quebrar o galho? Dá pra mim? Então dá. Deus vai me providenciar um celular novo para mim, em nome de Jesus. Eu creio que até final do ano eu vou comprar, em nome de Jesus. Mas até lá eu vou fazendo o que eu posso, né? E eu agradeço a Deus, né? Estou aqui, graças a Deus, feliz, porque como é bom a gente também voltar com uma palavra que liberta e que cura a gente e que dá esperança para o nosso coração, né? Às vezes a gente está passando um momento difícil, né? Tanta coisa acontecendo na nossa vida. Isso não significa que Deus não está presente, não. Claro que está, o tempo todo você confia no Senhor, né? Mas a passagem, a gente fala a passagem, né? A passagem do povo de Israel para o Jordão, e estava água, né? Transbordando ali o tempo de colheita do rio, tudo. E depois primeiro o Senhor falou que passasse a arca na frente da aliança, quer dizer, o próprio Deus conduzia, ele estava na frente, estava presente ali no meio do povo. E os sacerdotes levando a arca, quando eles começaram a molhar os mantos deles, as roupas dele, e nas barras ali, aí que a água foi e cessou, eles começaram a ficar no meio do rio, secou, né? O rio secou ali, né? Terra, né? Chão. E as águas se recolheram, né? Se separaram, né? Então só quem tem esse poder para fazer, usar um recurso natural e o poder para tudo na vida, ele usa meios e pessoas para te trazer milagre na sua vida, ajuda. Deus ele tem vários meios de ajudar as pessoas, né? Ele usa os recursos naturais, ele usa o que ele quiser, porque ele é Deus e tem poder para tudo. Precisamos confiar nesse Deus maravilhoso. Então, por isso que Josué falou que o Senhor ia fazer maravilha diante do povo. Todo Israel viu o poder de Deus, a soberania do Senhor e a presença de Deus presente, porque a Arca da Aliança é o próprio Deus que estava presente no meio do povo ali, né? Conduzindo o povo, né? E é uma passagem abençoada. Então, como ele falou assim, que vocês iam passar por um caminho que nunca vocês passaram antes, é verdade. Porque às vezes se nós colocamos no Senhor na nossa vida, tudo nossas preocupações, nossos sonhos, todas as dificuldades que nós estamos passando na presença de Deus, na mão de Deus, então nós vamos passar por coisas, Ele vai conduzir nós lugares, caminhos que nós nunca andamos, e vai colocar pessoas na nossa vida, né, que nunca conhecemos, uma maneira de ajudar nós. Ele vai usar pessoas, recurso, Ele tem poder para tudo. Então Ele vai conduzir, Ele próprio Deus, Ele vai fazer na nossa vida maravilhas diante de nós, do povo, para você ver que o poder de Deus, para nós honrar o nome de Deus, louvado seja. Deus abençoe cada um de vocês, desejo uma boa noite, hein? Fique com Deus, a paz seja, confie em Deus, deixa Deus na frente, entrar na frente da nossa vida. É Ele que vai abrir o caminho no meio do mar, é Ele que vai fazer você pisar em terra seca. Mas se você não confiar, você vai molhar seus pés, significa que você não confia no Senhor. Então, se você molhar os seus pés, você não vai conseguir sair dessa situação que você está passando. Mas se você confiar em Deus, você vai pisar em terra assim que o Senhor vai conduzir. Você não vai molhar o seu pé em nada. O próprio Deus vai fazer com que a água se recolha, as situações se acalmem, as tempestades da sua vida. E você vai ser vencedor. Com Deus somos mais que vencedores. Fique com Deus. Tenha uma boa noite e a paz seja também. Glória a Jesus, louvado seja.